Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é um tema bastante conhecido, tá certo? Que se encontra na passagem de Mateus 5, que fala a respeito das bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte que Jesus fala, certo? E aí, pessoal, para que nós possamos compreender a respeito dessas bem-aventuranças, é interessante ler dos versículos 1 até os versículos 12 do capítulo 5 de Mateus, que é bastante conhecido e que diz assim, ó: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem, pessoal, essa passagem é muito conhecida e muito interessante, porque Jesus, ele apresenta um contraste entre a vida que o cristão vai levar neste mundo de dificuldades, de tribulações, de peregrinação, certo? Mostrando para nós cristãos o que nos aguarda na eternidade, certo? E é interessante que ele começa falando para os seus discípulos que bem-aventurados são os humildes de espírito. Os humildes, pessoal, são aquelas pessoas que têm a virtude de não se deixar levar pelo orgulho, pela soberba. São pessoas que têm a virtude da humildade. E essas pessoas estão em constante vigilância. Essas pessoas estão sensíveis ao ministério de Deus para a vida delas, certo? O outro tópico bastante interessante que Jesus fala é que bem-aventurados são aqueles que choram, aquelas pessoas que apresentam sensibilidade para se arrepender do seu pecado diariamente, constantemente, certo? Outro ponto muito interessante é que Jesus fala que bem-aventurados são os mansos, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm autocontrole, aqueles que têm paciência, aqueles que não se sujeitam às suas próprias vontades. E é interessante, pessoal, que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa abençoada, certo? É uma pessoa ditosa, uma pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa que é agraciada pela bênção de Deus. Então, Jesus está dizendo que bem-aventurado, agraciado, é aquele que passa por dificuldades, por tribulações. E aí, continuando, Jesus também vai nos dizer que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E essa é uma das partes que eu mais gosto nesse sermão, porque Jesus, ele nos fala que as pessoas que têm sede de justiça, que têm fome de justiça, que quando vem injustiças no mundo, quando vem desigualdades, quando vem coisas erradas, quando vem coisas equivocadas, elas sentem aquele furor, aquela vontade de querer resolver aquela situação injusta. Essas pessoas serão bem-aventuradas, abençoadas, porque aquelas pessoas têm o desejo de fazer aquilo que é correto, têm o desejo de fazer a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, porque o nosso Deus é um Deus justo, certo? Outro ponto que Jesus fala é que bem-aventurados são os misericordiosos, aquelas pessoas que têm compaixão das outras, aquelas pessoas que têm misericórdia das outras pessoas. Assim como Deus tem misericórdia de nós, como cristãos também devemos ter compaixão e misericórdia das outras pessoas, principalmente aquelas que vivem uma vida de pecaminosidade, evidente e clara, certo? Outro ponto muito interessante
que Jesus fala é que bem-aventurados são os limpos de coração, ou seja, bem-aventurados, abençoados são aqueles que buscam viver uma vida de santidade e de purificação. Bem-aventurados são também os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que não se vingam, aqueles que não pagam o mal com o mal. Bem-aventurados são aqueles que estão em comunhão com Deus e que buscam viver em paz com Deus e com as pessoas, certo? E é interessante, pessoal, que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas temos que vencer o mal com o bem. Se nós formos ler também o livro de Provérbios, o escritor de Provérbios, que é Salomão, ele vai nos dizer que nós também precisamos nos afastar do mal, nos afastar das palavras iracundas, porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura faz suscitar a ira, certo? Outro ponto muito interessante é que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que têm lealdade, fidelidade, compromisso com Deus. Bem-aventurados são os que têm firmeza, os que têm convicção, os que têm comunhão. E é interessante, pessoal, que as pessoas perseguidas por causa da justiça são aquelas pessoas que buscam viver em conformidade com a vontade de Deus. E aí, quando eu leio essa passagem, eu me lembro sobre a igreja perseguida. Porque em muitos lugares do mundo, como em alguns países da África, alguns países da Ásia, há uma perseguição muito latente, muito forte, muito evidente, uma perseguição que não é só ideológica, mas também uma perseguição física. E muitos missionários são mortos, são torturados, né? Muitas pessoas que se convertem ao cristianismo em alguns países árabes, em alguns países que realmente têm um regime mais duro, mais forte, acabam sendo perseguidos por causa do evangelho de Cristo, né? E isso é bem evidente. Aqui no Ocidente, talvez nós não vejamos essa perseguição, talvez a nossa perseguição aqui seja mais ideológica, mas em alguns países, muitas pessoas são punidas até mesmo com a pena de morte, certo? E aí nós temos que entender e compreender que essas pessoas estão sendo perseguidas por causa da justiça, certo? Outro ponto muito interessante é que bem-aventurados são aqueles que são injuriados e perseguidos, né? No nosso Código Penal brasileiro, a injúria é um crime que fere a honra subjetiva de uma pessoa. A injúria é um dos crimes mais difíceis de se provar, porque é um crime contra a honra, né? Diferentemente da difamação e da calúnia, que também é crime contra a honra. Mas são crimes mais evidentes e mais fáceis de se provar. Mas a injúria geralmente fere a honra subjetiva, a honra de uma pessoa, o seu interior, né? A sua honra interna. E aí, bem-aventurados são os que são injuriados, aqueles que têm a sua honra ferida por causa do evangelho. Bem-aventurados são também aqueles que são perseguidos, certo? Porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo, bem-aventurados são aqueles que suportam o sofrimento, aqueles que permanecem firmes por causa de Cristo, por causa do evangelho da salvação. E aí, pessoal, já para finalizar esse vídeo, como cristãos, todos os dias nós somos desafiados a rejeitar o mal. Como cristãos, todos os dias nós somos tentados, somos provados, né? E é interessante que nós temos que lembrar que o nosso reino não está nessa terra. Muitas pessoas depositaram a sua confiança em outros homens, em outras instituições, no próprio Estado, em algumas ideologias, em alguns outros pensamentos que são totalmente discrepantes em relação à palavra de Deus, né? Muitas pessoas têm depositado a sua esperança nos reinos, nos governos desta terra. Mas Jesus está dizendo que nós seremos perseguidos, injuriados, maltratados, caluniados. E Jesus está falando, vocês são abençoados quando vocês forem perseguidos por minha causa, porque dessas pessoas é o reino dos céus. Então nós temos que nos alegrar quando nós formos injuriados, confrontados pelo mal. Porque nós temos que entender que o nosso reino não é desta terra e que nós estamos em peregrinação. A palavra de Deus nos fala que nós somos peregrinos, somos pessoas que estamos caminhando para a cidade celestial. E Jesus está dizendo, regozijai-vos e exultai,
porque grande é o vosso galardão, pois assim foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, que nós possamos compreender que somos bem-aventurados em Cristo. E algo bastante interessante de se falar aqui é que onde o cristianismo chega, o cristianismo abre os olhos das pessoas. Onde o cristianismo chega, onde Jesus chega, a transformação, a libertação, direitos são conquistados, mudanças acontecem, avivamentos acontecem, mudanças sociais, educacionais, jurídicas, políticas. Então, onde Cristo está, a mudança. E nós, como cristãos, temos que fazer a diferença e ser pessoas bem-aventuradas, agraciadas por Deus. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ter visto até o final, certo? Que Deus te abençoe, curta, comente, compartilhe, divulgue, tá bom? E me ajude aqui no canal Cristo em Evidência, tá certo? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.